Boa noite novamente, galera. Boa noite para vocês. A gente vai começar a nossa aula 7, que é o próximo assunto. E aí a gente vai falar um pouquinho, então. Boa noite, Paula. A gente vai começar a nossa aula 7, galera. E a nossa aula 7, o objetivo dela é falar sobre múltiplos e divisores. Deixa eu só dar uma ajeitada nessa câmera para tentar centralizar aquele negócio ali certinho. Parece que tá meio torto. Calma aí que tá difícil. Agora foi. Então a gente vai começar a falar então da nossa aula 7. Eu joguei um materialzinho para vocês lá no grupo. A gente pode então começar a detalhar algumas coisinhas ali da aula 7. Olha só, a gente vai começar a falar sobre múltiplos e divisores. Então, vou colocar aqui o nosso tópico da aula de hoje vai ser múltiplos e divisores. Então, a gente está lá na aula 7, vai falar um pouquinho na aula 7 de múltiplos e divisores. E aí eu preciso revisar algumas coisas que vão ser importantes ali para vocês. Então, vou colocar aqui. Na aula 7, a gente vai falar um pouco sobre múltiplos e divisores. Eu vou estar detalhando ali para vocês bem devagarinho ali os detalhes mais importantes. Primeira coisa que a gente tem que entender, galera, nessa aula 7, nós temos que entender o que seria um número primo. Então, vou colocar aqui, eu vou iniciar com a definição de número primo. Eu preciso entender o que é um número primo. Então, a gente vai colocar aqui, primeiro, vamos definir o que seria um número primo. Então, para a gente definir o que seria um número primo, o número primo, galera, é todo número que possui exatamente dois divisores positivos. O 1 e ele mesmo. Então, todo número que possui exatamente dois divisores positivos recebe o nome de número primo. Então, número primo, você pode colocar, é todo aquele que possui exatamente dois divisores positivos. Então, é todo aquele que possui exatamente dois divisores positivos. Então, posso colocar aqui exatamente dois divisores positivos. Exemplos de números primos, galera. Eu vou citar aqui alguns exemplos de números primos, então, para você ver ali alguns exemplos. O primeiro número primo que a gente pode citar, galera, é o número 2. Mas, professor, o número 1 não é um número primo? Galera, o número 1 ele não é um número primo. Por quê? Porque o número 1 ele só tem um divisor. O número 1 só dá para dividir por 1, galera. O número 1 ele não tem exatamente dois divisores. Ele só tem um, então ele não é primo. Mas o 2 é um número primo? Sim, porque o número 2 dá para dividir por 1 e dá para dividir pelo próprio 2. Então, o 2 é primo. O número 3 é um número primo? O número 3 é um número primo, porque o número 3 dá para dividir por 1 e dá para dividir por 3, logo ele é primo. O número 4, ele é primo? Não, o número 4 não é primo. Por que o número 4 não é primo, galera? Porque o número 4, ele dá para dividir por 1, por 2, por 4. Ele tem exatamente 3 divisores. Logo, o 4 não é primo. O 5 é primo. O 6 não é primo, porque o 6 dá para dividir por 1, por 2 e por 3, então ele não é primo. O 7 é primo. O 8 não é primo, porque dá para dividir por 1, por 2, por 4 pelo próprio 8. O 9 não é primo, porque dá para dividir por 1, por 3 e pelo próprio 9. Vou pelo próximo primo, que é o 11. Depois do 11, quem que é primo? 17. Depois do, desculpa, o 13. Depois do 13, 17. Depois, 19. E por aí vai. Essa é a sequenciazinha dos números primos. Coloquei, então, a sequência
dos números primos ali, começando com aqueles números que estão representados aí. Tranquilo, galera? Tá ali, então, aquela representação dos números primos. Eu vi que tem um pessoal entrando no site ali, galera. Se vocês puderem, se alguém puder mandar uma mensagem lá no grupo e falar que o material eu joguei lá no grupo e não coloquei no site, informa o pessoal lá no grupo para mim, fazendo um favor, só para não precisar tirar o celular aqui do apoio. Se alguém puder colocar uma mensagem lá que o material está lá no grupo, é o PDF do grupo. Então, nós citamos ali alguns exemplos de números primos. Mas vamos lá, galera. Beleza. Por que eu estou falando de exemplo de números primos? Porque eu quero falar de algo que é chamado de decomposição em fatores primos. Então, a gente vai colocar aqui, decomposição em fatores primos. Então, a gente vai colocar aqui, decomposição em fatores primos. É o que a gente conhece como fatoração. Então, a gente vai falar sobre o processo de fatoração, então, nessa partezinha da aula. Então, coloco ali processo de fatoração nesse negócio. Mas, professor, processo de fatoração. O que eu preciso fazer no processo de fatoração? É simples, galera. O processo de fatoração de um número é você transformar um número em um número que é um número composto em um produto de números primos. O que seria um número composto? Um número composto, galera, é aquele número que não é primo. Todo número que não é primo é composto. Por exemplo, o número 50 ele é um número composto. Mas como que eu transformo ele, como que eu decomponho ele em fatores primos? É só você pegar e fatorar os 50. 50 dá por 2, que vai dar 25. Por 5 vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Olha como que fica a decomposição daquele cara num produto de fatores primos. Os 50 é a mesma coisa que 2 vezes 5 ao quadrado. Então, eu escrevi ele 2 vezes 5 ao quadrado. É o número 50. Mas, professor, além dos 50, eu quero escrever, por exemplo, 60 num produto de números primos. Os 60, galera, quando eu for decompor ele em fatores primos, e aí eu vou colocar aqui o meu exemplo B, reparem que o 60 fatorado, eu sei que dá por 2, que vai dar 30. Por 2 de novo, 15. Por 3, dá 5. Por 5 vai dar 1. Então, reparem que o 60, ele é a mesma coisa que 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. 2 ao quadrado, vezes 3 elevado a 1, vezes 5. Pronto. Então, ali é a decomposição do 60. Então, reparem, galera, que eu estou escrevendo os 50 e os 60, por exemplo, num produto de números primos. Mas, professor, pega um número ali que não termine com 0. 42, por exemplo. 42, quando eu fatoro, 42 dá por 2, que vai dar 21. Por 3, vai dar 7. Por 7, vai dar 1. Então, ali é 2 vezes 3 vezes 7. Reparem que eu escrevi o 42 num produto de números primos. Ele está escrito ali num produto de fatores primos. Tranquilo, galera? Tá ali as representações, então, de decomposição em fatores primos. Beleza. Agora que eu falei de decomposição em fatores primos, que é o que a gente chama de fatoração, eu preciso falar sobre os divisores de um número. Eu vou colocar aqui, então, divisores positivos de um número. Então, divisores positivos de um número. A gente vai falar ali sobre os divisores positivos de um número. Mas quando a gente fala sobre os divisores positivos de um número, pensa comigo. Quem são os divisores positivos de um número? Como que eu posso descobrir quem são os divisores positivos de um número? Eu vou mostrar para vocês como que eu posso descobrir quem são os divisores positivos de um número. Mas imagine que você queira descobrir quem são os divisores de 50, mas você quer descobrir quem são os divisores positivos de 50 de cabeça. Então, divisores positivos de 50. Ou só divisores de 50.
Porque eu vou mostrar que para cada divisor positivo existe um negativo também. Só um minutinho, deixa eu só desligar aqui. Tem gente me ligando. Pronto. Voltou ali. Divisores de 50, galera. Quem são os divisores de 50? Dá para dividir 50 por 1, galera? Dá para dividir 50 por 1. Então, vou colocar aqui 50 dividido por 1. Dá para dividir 50 por 2? Dá para dividir 50 por 2. Então, 2 é um divisor de 50. Não dá por 3, nem dá por 4, mas dá por 5. Então, 5 é um divisor de 50. Não dá por 6, não dá por 7, não dá por 8, não dá por 9, mas o 10 divide o 50. Galera, depois do número 10, fala para mim qual seria o próximo divisor de 50 depois do 10. Depois do 10, galera, o próximo número que divide 50 é o 25. Então, o 25 é um divisor de 50. Depois do 25, galera, quem que é um divisor de 50? O próprio 50. Pronto, esses caras são os divisores de 50 ali. Mas esses são os divisores positivos. Cuidado, galera. Para cada divisor positivo, existe um mesmo número negativo que divide o número. Por exemplo, de preto eu coloquei os divisores positivos. Mas eu poderia colocar também os divisores negativos. E os divisores negativos eu posso colocar que são todos os caras que aparecem ali, mas com sinal de negativo. Então, além dos divisores positivos, cada número tem os seus divisores negativos. Então, para aqui, eu vou até colocar entre parênteses, esses caras são os divisores negativos. Pronto. Pessoal, se alguém te perguntasse bem assim, a soma de todos os divisores de um número tem que dar quanto resultado? Responde para mim, galera. Se eu somar todos os divisores de um número, galera, quanto que vai dar o resultado quando eu somo todos os divisores de um número? Alguém consegue responder no chat aí para mim? Quanto que dá a soma de todos os divisores de um número? Olha para aquele negócio ali e fala para mim. Qual vai ser o resultado que dá a soma de todos os divisores de um número? Se alguém souber, responde ali no chat ali para mim. Quanto que daria a soma de todos os divisores? Galera, essa é uma pergunta fácil. A soma de todos os divisores de um número sempre vai dar zero. Por que sempre vai dar zero? Porque para cada divisor positivo, galera, existe um correspondente negativo. Se eu somasse todos os divisores, 1 mais menos 1 dá 0. 2 mais menos 2 dá 0. 5 mais menos 5 dá 0. 10 menos 10 dá 0. Então, memoriza isso. A soma de todos os divisores de um número sempre vai ser 0. Tranquilo, galera? Essa informação é importante ali, porque já foi questão de vestibular. Mas como que você acha os divisores de um número? Eu vou te ensinar a achar os divisores de um número. Por exemplo, os divisores de 50. Como que eu acho os divisores de 50? Pego 50, fatora ele. Vou pegar os 50 e vou fatorar. 50 dá por 2, vai dar 25. Dá por 5, que dá 5. Por 5, vai dar 1. Pronto, esses caras são os divisores de 5. Esses caras é a fatoração de 50. E para eu descobrir quem são os divisores dos 50, você vai fazer uma retinha auxiliar. Então, vou colocar aqui reta auxiliar. Faço uma retinha auxiliar ali com o número 1, beleza? Por que eu começo com o número 1? Porque o número 1, galera, ele é divisor de qualquer número. O número 1, ele divide qualquer número. Por isso que eu sempre começo com o número 1. O 1 é divisor de qualquer número. Então, ó, eu fatorei os 50. Está aqui os 50 fatorado. Comecei com o número 1, porque o número 1 é divisor de qualquer número. Agora, olha o que eu faço. Eu vou multiplicar aqueles caras que estão aparecendo ali. 2 vezes 1 dá quanto? 2. Agora, 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Coloco ali. Agora, vamos passar aqui para esse número que está aqui embaixo, que é o 5. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10.
Não preciso colocar 5 vezes 5, dá quanto? 25. 5 vezes 10, 50. Reparem que são os divisores positivos de 50. Você pode reparar ali tranquilamente que aqueles caras são os divisores positivos de 50. 1, 2, 5, 10, 25, 50 aqui. 1, 2, 5, 10, 25, 50. Professor, cita um outro exemplo. E se eu quisesse saber quem são os divisores de 60? Pego 60 e fatoro 60 para você descobrir quem são os divisores dele. Vou pegar o 60 e vou fatorar. 60 dá para fatorar por quanto, galera? 60 não dá para fatorar por 2? Então, vou pegar o 60 e vou fatorar por 2. 60 fatorado por 2 vai dar 30. Por 2 de novo, vai dar 15. Por 3, vai dar 5. Por 5, vai dar 1. Pronto. Eu fatorei os 60, fiz a fatoração dos 60. Qual que é o próximo passo? Traçar a reta auxiliar. Então, se eu quero achar os divisores positivos de um número, eu traço a reta auxiliar, e na reta auxiliar eu sempre começo com o número 1. Aí eu faço o processo bem assim. Multiplico aquele 2 vezes 1, 2 vezes 1 dá 2, coloco na frente. Agora eu vou multiplicar por 2. Ó, 2 vezes 1 dá 2, não preciso colocar. 2 vezes 2, 4, coloco. Eu vou multiplicar o 3 por cada número que está na reta auxiliar. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Coloco ali aqueles caras. Mas, professor, beleza. Você colocou ali bonitinho. E agora, se multiplicar por 5? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. Agora, galera, 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. Pronto, está ali todos os divisores do número 60. Então, é assim que você acha os divisores positivos de um número. A gente consegue descobrir os divisores positivos de um número. Galera, olha só. Para aproveitar, eu gostaria de resolver com vocês a número 4. A gente vai fazer ali a questão de número 4. Então, vou começar ali resolvendo a questãozinha de número 4. Vou colocar aqui no cantinho. Questão de número 4 é uma questão teórica. Vocês vão conseguir fazer comigo de boa. Só fazendo a leitura para vocês, vocês vão conseguir me responder ali qual que vai ser a resposta dessa questão. Se liga, ó. Em uma de suas aulas de aritmética, o professor Raul pediu que seus alunos determinassem a soma de todos os divisores do numeral 2015. Pessoal, ele quer saber a soma de todos os divisores do 2015. Beleza, galera? Então, ó, a soma de todos os divisores do número 2015. 5 de seus alunos deram as seguintes respostas. Alex, pelos meus cálculos, dá 2015, a soma de todos os divisores do 2015. Breno, se minhas contas não estiverem erradas, a soma pedida dá 2.688. Cíntia, a soma é 49. Muito fácil. Douglas, a soma de todos os divisores de 2015 é 50. Érica, a soma de todos os divisores do 2015 é 0. Qual aluno que acertou ali, galera? Fala para mim ali qual dos alunos que acertou a opinião sobre a soma de todos os divisores do 2015. Alguém consegue falar ali para mim? A Alice já se manifestou ali e respondeu ali para a gente. É a Érica, né, galera? A soma de todos os divisores do 2015 vai ser igual a 0. Você lembra? Por quê? Pensa nos divisores do 50. Para cada divisor positivo do 50, eu possuo um negativo. Para cada divisor positivo, eu possuo um negativo. Para cada positivo, é sempre um negativo. Então, quando você soma os caras que têm sinais opostos, vai cancelando tudo. Então, aquele negócio dá 0. Então, a soma de todos os divisores do
2015, galera, vai dar zero, porque sempre a soma de todos os divisores de um número dá zero. Então, a Érica, ela que acertou ali a questão que a soma de todos os divisores positivos ali daquele número, desculpa, de todos os divisores, não necessariamente positivo, né, galera? Positivo não vai dar zero, não. Mas de todos os divisores ali do 2015 vai ser zero. Então, a Érica que acertou ali a resposta daquele negócio. Pessoal, tranquilo até o momento? Fala aí para mim, tá de boa? Alguém não conseguiu entender, galera? Pode perguntar. Tá de boa? Posso continuar? Se vocês autorizarem, eu vou continuar, hein? Perfeito, então. Vamos continuar, então. Ó, próxima questãozinha que eu gostaria de fazer. Estou na parte bem teórica. A número 3, ó. Número 3 é uma questão da FUVEST, para você ver ali que a FUVEST ela tem algumas questões ali bem modelo tradicionais. A gente vai fazer a número 3 ali, que é uma questão da FUVEST. Olha o que o cara colocou ali para a gente. Ó, reparem que na número 3 ele fala bem assim: sejam A e B dois números inteiros positivos. Diz-se que A e B são equivalentes se a soma dos divisores positivos de A coincide com a soma dos divisores positivos de B. Então, galera, ó, A e B são equivalentes se a soma dos divisores positivos de A for igual à soma dos divisores positivos de B. Vamos olhar ali quais são os números que são equivalentes? Letra A, ele está falando que é o 8 e o 9 que são equivalentes. Será que vai ser o 8 e o 9? Você vai falar para mim ali quem são os divisores do 8 e quem são os divisores do 9, galera. Aqui, ó, divisores de 8. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, e divisores de 9. Vamos ver se a soma daqueles divisores dá a mesma coisa. Não tem jeito, galera. Vou ter que fazer os divisores de cada um e verificar. Professor, como tu acha os divisores? Poderia achar assim. Dessa maneira você acha os divisores. Só que, professor, 8 é um número pequeno, dá para fazer de cabeça, verdade. Então faz de cabeça. Galera, quais são os números que dividem o 8? 8 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 4 e dá para dividir por 9, por 8, pelo próprio 8. Esses são os divisores do 8. Quem são os divisores do 9, galera? Dá para dividir o 9 por 1, por 3 e dá para dividir ali o 9 pelo próprio 9. Beleza? Então, vou colocar ali, então, os divisores de cada número. Pronto. Coloquei aquele negócio, divisores do 8 e divisores do 9. Pronto, tá ali aquele cara. Mas pensa comigo, galera. Quanto que vai dar a soma daquele negócio? Para eu ver ali qual que é a soma daqueles divisores, ó, 1 mais 2 dá 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 8, 15. Olha qual que é a soma. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 9, 13. Soma dá 13. Pessoal, eles só são equivalentes se a soma dos divisores forem iguais. Professor, vou ter que fazer isso para todas as alternativas? Sim, você vai ter que fazer isso para todas as alternativas. Lembre-se que essa é uma questão FUVEST. Uma questão FUVEST é sempre mais difícil do que qualquer questão, né? Beleza? Só que questões desse tipo, galera, eu vou te dar a dica. Começa lá pela letra E, que ele quer que você fique perdendo tempo testando alternativa por alternativa até chegar lá no final. Vamos começar pela letra E, 16 e 25. Vocês vão me ajudar, hein? Vocês vão falar para mim aí quem são os divisores do 16. A gente pode colocar ali divisores de 16. Ó, divisores do 16, a gente pode colocar, dá para dividir o 16 por 1, dá por 2, dá por 4, dá para dividir o 16 por 8 e pelo próprio 16. Agora vocês vão falar para mim ainda quem são os divisores do 25. E aí os divisores do 25, e aí eu posso colocar ali divisores de 25,
A gente pode colocar ali ó, que o 25 ele divide por 1, dá para dividir 25 por 5 e pelo próprio 25. Pessoal, qual que é a soma dos divisores de 16? Vamos ver ali qual que é a soma dos divisores de 16. Vou somar ali 1 mais 2 dá 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 8, 15. 15 mais 16 dá 31. Coloco 31 ali. 1 mais 5 dá 6. 6 mais 25 dá quanto? Soma também deu 31. Mas ele falou bem assim, se a soma dos divisores positivos dos dois números forem iguais, esses números são chamados de equivalentes. Como bateu a soma nesse caso, na letra E, significa que o 16 e o 25, eles são números equivalentes ali naquele caso. Pessoal, de boa por enquanto? Responde para mim, tá ok para vocês? Tá tranquilo? Essa questão era uma questão um pouquinho mais pesada. Não é à toa que é uma questão da FUVEST, né, galera? É normal as questões da FUVEST serem um pouco mais pesadas. Aqui, um outro detalhe que eu quero falar para vocês ali de fatoração. Quando eu fatoro daquele jeito ali, ó, obtive a fatoração, só aparece o número primo. Eu posso falar que nessa fatoração, galera, eu tenho dois fatores 2. Então, 2 fatores 2. Um fator 3. E eu posso falar que tem um fator 5. Fator, galera, são aqueles números primos que aparecem aqui, ó. 2 fatores 2, um fator 3, um fator 5. E aqui, como que fica? Aqui são, posso colocar, um fator 2, um fator 3, um fator 7. Pronto, são os fatores que eu tenho ali. Beleza, galera? Coloquei todos os fatores que aparecem naquele negócio ali. Então, esses seriam os fatores que representam aquela decomposição em fatores primos. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que vocês deem uma olhadinha, galera, na questão de número 5. Olha para a questão de número 5 e responde ali para mim qual que é a alternativa correta dessa questãozinha de número 5. Se você puder dar uma olhada ali para mim, falar ali qual que é a resposta da número 5. Então, questão de número 5. Então, questão de número 5, rapidinho. Tempinho para vocês pensarem qual seria a minha resposta ali da questão de número 5. E aí, galera, ao fazer a leitura da questão de número 5, você consegue apontar para mim qual seria a resposta da questão de número 5? Se alguém puder fazer aí alguma sugestão de resposta ali da número 5, pode ficar à vontade ali. O Alice falou para a gente que a letra B de bola. Jordana também falou ali que é a letra B. Então, vamos lá. Questão 5. Bora para a questão de número 5. Essa questão de número 5, olha aqui o que diz o texto. Um número natural possui 2, 3 e 5 como fatores primos, onde há x fatores 2. Então, vou colocar aqui x fatores 2. A gente pode colocar ali x fatores 2. E aí ele coloca bem assim, y fatores 3. Então, posso colocar aqui y fatores 3. Depois, z fatores 5. Então, vou colocar aqui
Z fatores 5. Depois, W fatores 7. Então, W fatores 7. Fatores é sempre, ó, x fatores 2, y fatores 3. O fator, galera, nada mais é do que as potências ali, que eu posso colocar ali. Na verdade, os números primos que aparecem, se são x fatores 2, é como se eu tivesse 2 elevado a x. Y fatores 3 é 3 elevado a y. Z fatores 5 significa que o 5 se repete Z vezes. W fatores 7, posso colocar ali o 7 se repetindo W vezes. Pronto, eu escrevi aquele negócio ali, então, daquela maneira. Logo, a resposta vai ser o que ali? Letra B de bola. Letra B de bola, essa seria a resposta, então, da nossa questãozinha. Tranquilo, galera? Eu acho que tá tudo ok, né, por enquanto, né? Tá de boa esse negócio? Show. Então, se por enquanto tá de boa, a gente pode continuar aí, então, e vamos dar continuidade, então, aos nossos exercícios ali. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar. E aí, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre MMC e MDC. Então, vou colocar aqui. A gente vai falar ali sobre MMC e MDC. Só que antes de eu falar de MMC e MDC, galera, nós falamos sobre os divisores positivos de um número. Eu só quero colocar uma observação que você consegue descobrir a quantidade de divisores positivos de um número. Então, só para fechar essa partezinha que é bem teórica, a gente vai colocar ali a quantidade de divisores positivos de um número. Então, quantidade de divisores positivos de um número. Como você acha a quantidade de divisores positivos de um número? Por exemplo, o número 50 ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores positivos. Para você achar a quantidade de divisores positivos, a gente pode fazer o seguinte, ó, pega o 50 e fatora ele. Vamos fatorar. Por 2 vai dar quanto? 25. Por 5 dá 5. Por 5 vai dar 1. E aí nós temos ali que aquele 50 é a mesma coisa que 2 vezes 5 ao quadrado. Então, posso colocar ali 2 vezes 5 ao quadrado. Só que é como se fosse 2 elevado a 1 vezes 5 ao quadrado. Para você achar a quantidade de divisores de um número, galera, você sempre vai olhar para o expoente. Depois que você fatorou, só aparece número primo. Olha sempre para o expoente. Isso aqui é uma formulinha. Olhou para o expoente, pega o expoente, você sempre vai somar uma unidade. Soma uma unidade. Pega o expoente do segundo número, que é o 2. Vou pegar o expoente, sempre vou somar uma unidade. Agora multiplica aqueles caras, galera. 2 vezes 3 dá quanto? 6. Você tem 6 divisores ali dos 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divisores positivos. É só pegar o expoente e somar uma unidade depois que você fatorou. Por exemplo, o 60, só para quem não entendeu, entender ali. O 60 ele tem quantos divisores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você vai pegar o 60 e vai fatorar o 60. 60 fatorado. 60 fatorado dá por 2. Por 2 vai dar 30. Por 2 dá 15. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Pronto, está ali o 60 fatorado, então. Ó. Beleza? E aí nós temos ali ainda 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Pronto. Está ali aqueles caras. 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1.
Olha o que vai rolar, galera. A gente vai pegar o expoente. Qual que é o expoente? O expoente é o número 2. O que você faz? Você sempre soma uma unidade no expoente. Então fica 2 mais 1. Depois, professor, só que eu tenho uma unidade no expoente do 3, que também é um número primo. Pega sempre o expoente do número primo e soma uma unidade. Mas, professor, isso também acontece lá com 5. Verdade, também acontece com 5. Pega o expoente, soma uma unidade. Então, vou colocar ali 1 mais 1. Pronto, peguei o expoente, somei uma unidade. Coloco ali. E como que fica esse negócio? 3 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 2 dá quanto? 12. Eu tenho 12, que é a minha quantidade de divisores ali. Beleza. 12 é a minha quantidade de divisores. Só você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A fórmula é o seguinte, galera. Olha qual que é a formulinha para você achar a quantidade de divisores de um número. Se você tem um número em que este número ele é escrito na forma de decomposição de números primos, ou seja, na forma fatorada dele, ele pode ser escrito dessa maneira aqui que eu vou colocar. Imagina que você tem um número n. Você quer descobrir quantos divisores tem esse número n. Como que você faz para descobrir quantos divisores tem o número n? É bem assim. Se n for 2 elevado a x vezes 3 elevado a y vezes 5 elevado a z vezes 7 elevado a w, como que você acha os divisores positivos daquele número? Até coloquei aqui um exemplo. Como que você acha os divisores positivos? A quantidade de divisores positivos é pega o expoente, soma uma unidade. Pega o expoente do segundo, que é y, soma uma unidade. Então fica y mais 1. Pega o expoente do próximo cara, que é z, soma uma unidade. Fica z mais 1. Pega o expoente do último cara, que é w, soma uma unidade. Então é isso que você vai fazer para a quantidade de divisores positivos do número. Pronto, está ali. Colocamos, então, a quantidade de divisores positivos de um número pode ser dado por aquela formulinha ali. Só olhar para o expoente de cada número primo, somar uma unidade e multiplicar os resultados ali. Tranquilo, galera? Tá de boa esse negócio? Tá tranquilo para vocês? Podemos continuar, galera? E dá um retorno aí para eu saber se vocês estão entendendo bem esse negócio. Tá de boa, né? Beleza, então. Bora continuar. Show. Agora a gente vai falar sobre MMC e MDC. O MMC, galera, é o mínimo múltiplo comum de dois números. Como que eu acho o mínimo múltiplo comum de dois números? Eu vou mostrar para vocês ali agora como que a gente acha o mínimo múltiplo comum. Que, na verdade, é muito fácil. Não tem mistério, não. A gente vai lá para o MMC agora. Nós temos ali, então, mínimo múltiplo comum, que é o que a gente chama de MMC. Mínimo múltiplo comum, mais conhecido como MMC. Pronto. O que seria o MMC, galera? MMC nada mais é do que o menor múltiplo comum entre dois números. Mas o que é múltiplo? Se eu chegasse para você e falasse bem assim, quem são os múltiplos de 6? Os múltiplos de 6, galera, são todos os números que dá para dividir por 6. Mas 0, ele é múltiplo de qualquer número. Então, os múltiplos de 6, você tem que incluir o 0. Depois de incluir o 0, você vai de 6 em 6. 0, 6, 12, 18,
24, 30, 36, 3 pontinhos. Esses são os múltiplos de 6, beleza? Os múltiplos de 6 variam sempre de 6 em 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, por aí vai. E quem são os múltiplos de 8, galera? Vamos colocar ali quem são os múltiplos de 8? Para a gente colocar ali quem são os múltiplos de 8, os múltiplos de 8 são todos os números que dá para dividir por 8. Então, a gente vai colocar aqui que os múltiplos de 8 são 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 3 pontinhos. Ó. Esses são os múltiplos de 8. Mas vem cá, galera. Pensa comigo. O menor múltiplo comum diferente de 0 seria que número ali, galera, que é o menor múltiplo comum diferente de 0 daqueles dois caras ali? Vocês conseguem me dizer, galera, qual que é o menor múltiplo comum diferente de 0 daqueles dois caras? Vocês concordam comigo que o menor múltiplo comum diferente de 0 vai ser o 24? Aqui é. Então, o 24, ele é o MMC entre 6 e 8. MMC entre 6 e 8 é igual a 24. Então, MMC entre 6 e 8 é igual a 24. Pronto, coloquei ali que o MMC de 6 e 8 é igual a 24. Colocamos ali. Mas, professor, tem uma forma mais rápida de calcular o MMC? Claro que tem uma forma mais rápida de calcular o MMC, galera. Eu vou mostrar para vocês ali agora qual que é a forma mais rápida de calcular ali o MMC. Você vai pegar os dois números, 6 e 8, e vai fatorar os dois números. Pega o 6 e o 8 e fatora por 2. Dá 3, aqui dá 4, por 2. Dá 3, aqui dá 2, por 2. Dá 3, aqui dá 1, por 3. Dá 1 em 1. Multiplica os resultados. Ó. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 dá 24. Logo, o MMC de 6 e 8 é 24. Sacaram a ideia? Então, é assim que a gente faz para calcular o MMC ali entre dois números. Mas, professor, beleza. Até aí tudo bem. Eu entendi. Agora, então, faz um problema de MMC ali para ver se eu consigo entender aquele negócio. Eu vou fazer para você ali um probleminha de MMC para ver se você consegue entender aquele negócio. E eu posso fazer a número 9. Vou começar pela número 9. Olha o que o cara diz ali na número 9. O transporte intermunicipal por ônibus é bastante comum na região de Limeira. E há algumas empresas que disponibilizam serviço para as mesmas rotas, mas em horários distintos. A empresa A possui ônibus de Limeira para Campinas a cada 1h20. Então, ó, é sempre de 1h20 em 1h20 que eu tenho ônibus. Então, é sempre nos múltiplos de 1h20. Sempre de 1h20 em 1h20. Depois ele fala bem assim, já a empresa B faz esse mesmo itinerário de 2 em 2 horas. Então, a empresa B vai sempre de 2 em 2 horas. Então, 2 em 2 horas. É a empresa B. Ele fala, sabendo-se que partem ônibus das duas empresas às 6 horas da manhã. Então, está partindo o ônibus das duas empresas às 6 horas da manhã. E aí, depois que partem os ônibus às 6 horas da manhã, quantas vezes ao longo do dia, ao mesmo tempo, ônibus das empresas A e B juntos, considerando que as viagens se encerram às 23 horas. Então, galera, de 6 horas da manhã, que foi o primeiro horário que eles saíram, sabendo que partem ônibus das duas empresas às 6 da manhã, quantas vezes ao longo do dia partirão ao mesmo tempo ônibus das empresas A e B juntos,
considerando que as viagens se encerram às 23 horas. Já vou te dar uma dica, hein, galera? Toda vez que você observar o problema e tiver as palavras-chave juntos simultaneamente ao mesmo tempo, esse problema vai ser um problema de NMC. Então, palavra-chave juntos simultaneamente ao mesmo tempo é um problema de NMC. Só que reparem que aqui eu tenho horas e minutos. 1h20, galera. 1h20 você pode colocar aqui, ó, 1h20. Você vai colocar aqui a mesma coisa que 1h é 60 minutos. 60 minutos mais 20 minutos. Que vai dar 80 minutos. Isso ali é o tempo do ônibus A. Vou colocar aqui A. Já o B é a cada 2 horas. 2 horas, galera, é a mesma coisa que 2 vezes 60 minutos. Que é a mesma coisa que 120 minutos. Transformou para minutos, fica muito mais fácil de você tirar o MMC. Vamos tirar o MMC, galera? Vamos lá, então, tirar o MMC ali, depois que eu transformei para minutos. Está transformado para minutos. Então, agora, Shu, transformei para minutos. Agora, é só, então, fazer as continhas ali do MMC. Então, juntos ao mesmo tempo e simultaneamente, são palavras-chave ali para problemas de MMC. Reparem que eu quero saber quantas vezes aqueles ônibus vão sair juntos. Mas de quanto em quanto tempo que eles saem juntos? É o MMC de 80 e 120. Pega o 80 e o 120 e fatora. Por 2 vai dar quanto? 40 aqui é 60. Por 2 de novo. 20 e 30. Por 2 de novo. 10 e 15. Por 2. 5 e 15. Por 3. 5 e 5. Por 5. 1 e 1. Quando eu multiplico esses caras, galera, repara que vai dar o seguinte. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. 48 vezes 5, 240 minutos. 240 minutos, galera, equivalem quantas horas, galera? Para transformar 240 minutos para horas, é 240 dividido por 60 minutos, vai dar 4 horas. Beleza? Então, isso é 4 horas. Professor, mas eles saíram juntos pela primeira vez às 6 da manhã. E eles vão sair juntos de 4 em 4 horas. Então, a segunda vez vai ser às 10. A terceira vez, de 4 em 4 horas, às 14. Depois, a quarta vez, às 18. Mais 4 horas. 22 horas, é o último horário do dia. Por quê? Tem que finalizar às 23. Então, quantas vezes eles estão saindo juntos? 1, 2, 3, 4, 5 vezes é a quantidade de vezes que eles saíram juntos ali. Então, a resposta vai ser 5 vezes. De novo, galera, o que eu quero que você escreva ali no seu caderno? Observação. Dica de MMC. Então, dica de MMC. Palavras-chave. As palavras-chave são juntos, simultaneamente e ao mesmo tempo. Então, juntos, simultaneamente e ao mesmo tempo. São palavras-chave que tem ali nos problemas de MMC. Beleza? Próxima questãozinha, galera. Próxima questãozinha que a gente poderia fazer ali, tranquilamente, é a questão de número 8. Essa questão de número 8, ela é até um pouquinho mais complicada. Mas eu vou resolver com vocês ali para dar uma dica para vocês.
depois a gente pega o embalo daquele negócio ali. Em questão de número 8. A gente pode fazer ali a questão de número 8. Vou resolver alguns exemplos ali para ficar claro para vocês, que depois vocês conseguem desembolar isso de boa. Então, número 8. Ó, na questão 8, o texto fala bem assim para a gente. Olha o que diz o enunciado. Isabela, de 5 anos, estava com febre e muita tosse. Ana, sua mãe, resolveu levá-la ao pediatra, que prescreveu o seguinte tratamento: xarope A de 10 em 10 horas somente enquanto a tosse persiste. Então, xarope A é de 10 em 10 horas. Vou colocar aqui, 10 em 10 horas. Xarope B, de 6 em 6 horas. A gente pode colocar ali, xarope B, 6 em 6 horas. Depois, xarope C, de 8 em 8 horas. A gente pode colocar ali que o xarope C vai ser de 8 em 8 horas. Mas olha o que ele fala ali pra gente, galera. Ele fala que 6 em 6 horas apenas enquanto durasse a febre, é o xarope B, né? O xarope A de 10 em 10 horas somente enquanto a tosse persistisse. Antibiótico C, de 8 em 8 horas durante 10 dias. Se sua mãe, muito precavida, logo após comprar toda a medicação, começou o tratamento dando à menina uma dose simultânea dos 3 medicamentos, às 16 horas do dia 1/10/2016. Então, ó, ela tomou os medicamentos A, B e C às 16 horas de que dia? 16 horas do dia 1/10/2016. Então, vou colocar aqui 1/10/2016. Foi mal, galera. Teve alguém que me ligou aí de novo. 1/10/2016. Vou colocar aqui. 1/10/2016. 16 horas em 1/10/2016. Pronto. Coloquei ali bonitinho. Beleza? Tá ali, então, aquele negócio representado. E aí, olha o que ele quer saber. Ana também elaborou uma tabela aqui anotando todos os remédios, todos os horários que a filha tomava, cada um dos remédios. Sabe-se que a febre desapareceu ao final do 3º dia completo de tratamento, 72 horas depois. Mas a tosse só acabou definitivamente após 5 dias inteiros do uso de xarope. Sendo assim, podemos afirmar que no dia 3/10/2016, 16 horas, a menina tomou simultaneamente quais medicamentos? Ó, no dia 3/10, galera. 3/10 às 16 horas, quais foram os medicamentos que ela tomou? Dia 3/10/2016, às 16 horas. Quais foram os medicamentos que ela tomou? A, B e C? A e B? B e C? A e C? Ele quer saber quais foram os medicamentos que ela tomou. Mas vem cá, galera, daqui para cá, quantos dias você tem? Fala aí para mim. Quantos dias se passaram ali, galera? Do dia 1 até o dia 3. Quantos dias se passaram ali naquele negócio? Vocês concordam comigo que foram 2 dias? 2 dias é a mesma coisa que quantas horas, galera? 2 dias é a mesma coisa que 48 horas. Ou seja, o problema está querendo saber, após 48 horas, quais foram os medicamentos que ela tomou junto. Como a gente vai ter que testar resposta por resposta, galera, já te aconselho o seguinte. Palavras juntos vai ser problema de NMC, mas já te aconselho
a testar de trás para frente. Eu vou testar o primeiro só para você ver que não vai dar. Porque A, B e C juntos, MMC de 10, 6 e 8, coloca ali e fatora. Por 2, aqui vai dar 5, 3 e 4. Por 2, 5, 3 e 2. Por 2, 5, 3 e 1. Por 3, 5, 1 e 1. Nós podemos colocar ali ainda por 5, 1, 1 e 1. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Vai dar quanto aquele negócio ali? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 dá 120. 120 horas depois. Mas eu quero saber quais são os medicamentos que ela vai tomar 48 horas depois. Como eu vou ter que ficar testando uma por uma, galera, testa de trás para frente, que é melhor para você matar a questão. Ó. Vamos lá na A e C. A e C é o MMC de A e C. MMC de 10 e 8. MMC de 10 e 8, por 2 vai dar 5. Por 2 aqui dá 4. Por 2, 5 e 2. Por 2, 5 e 1. Por 5, 1 e 1. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vai dar 40. 40 horas. Não é 40 horas, porque tem que ser 48 horas. Vamos ver ali a letra C, que é B e C. B e C, galera, cuidado. Porque B e C, olha o que ele vai colocar ali pra gente. Vou até fazer para você que tem uma pegadinha nessa questão. Ó. 6 e 8, você vai colocar ali. Por 2 vai dar 3. Aqui dá 4. Por 2 dá 3 e 2. Por 2 dá 3 e 1. Por 3 dá 1 e 1. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 dá 24. Aí o cara acha que está errado. Aí ele vai lá para a letra B. Vai tentar fazer a letra B. Só que a letra B vai ser A e B. A e B é MMC de 10 e 6. Aqui, por 2, aqui dá 5, aqui dá 3. Por 3, galera, 5 e 1. Por 5, 1 e 1. 2 vezes 3 vezes 5 vai dar quanto aquele negócio, galera? 30. Aí você pensa, caramba, ferrou. Porque nenhum deles deu 48, galera. E tinha que dar 48 2 dias depois. Mas tem algum desses números que eu achei ali, galera, que é múltiplo de 48? Fale para mim. Você concorda que é o 24? Quais são os remédios que ele vai tomar após as 48 horas? Se esses dois remédios juntos ele toma de 24 em 24 horas, olha, ele tomou hoje. Vai passar 24 horas, ele toma os dois de novo. Vai passar mais 24 horas, que é 48 horas, ele vai tomar os dois de novo ali. Então, 0, 24, 48, 72, sempre nos múltiplos de 24. Então, por isso que a gente pode garantir que após 48 horas, com certeza ele vai tomar os remédios B e C juntos ali naquele problema. Tranquilo, galera? Tá de boa esse negócio? Perfeito, então. Bora continuar. Eu quero fazer uma questãozinha com vocês, galera, que nem tem a ver com a MMC, não. Mas é uma questão que a galera erra. Mas você não vai errar mais esse tipo de questão. Que é uma questão de múltiplos aí. A questão de número 10. Não tem nada a ver com a MMC, mas eu quero fazer ela com vocês ali para você não perder esse tipo de questão, que é um tipo de questão tranquilo, mas que a galera erra muito aquele tipo de questão ali. E aí eu vou ensinar para você não errar. Ó. Então, vou apagar aqui para a gente fazer a nossa próxima questãozinha. Olha, para você não errar mais, questão de número 10. Você não pode errar mais esse tipo de problema, e nem vai errar mais. Nessa questão de número 10, olha o que ele fala. Nosso calendário é embasado no antigo calendário romano,
que por sua vez tinha como base as fases da Lua. Os meses de janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro possuem 31 dias. E os demais, com exceção de fevereiro, possuem 30 dias. O dia 31 de março de certo ano ocorreu numa terça-feira. Então, a 31 de março foi terça. Então, caiu numa terça. 31/3. Nesse mesmo ano, qual dia da semana caiu dia 12 de outubro, galera? Ele quer saber qual dia que vai cair dia 12/10. 12 de outubro. Mas repare o seguinte, galera. Até o dia 12 de outubro, você tem que pensar o seguinte. Eu estou no dia 31 de março, mas eu vou passar pelo mês de abril. O mês de abril vai ter quantos dias? O mês de abril, galera, vocês concordam comigo que ele vai ter um total de 30 dias, segundo anunciado? Os demais meses têm 30 dias. Ó. Abril tem 30. Depois, maio, segundo texto é 31. Depois de maio, 31, galera. Junho. Junho também é 30 dias. Coloco 30. Junho, julho é 31. Coloco 31. Agosto. Agosto também é 31. Setembro, galera. Setembro vai ser 30 dias. Setembro, outubro, né? Outubro vai ter 12 dias aqui. Até chegar aquela data, eu vou colocar aqui, ó, outubro, 12 dias. Ó, eu cheguei na data aqui, que é 12/10. Mas quantos dias se passaram, galera? Se você observar, e se você fizer a soma, a gente consegue ali calcular ali quantos dias se passaram naquele caso. Tem como alguém falar para mim qual que é o valor daquela soma ali, galera? Se alguém puder falar ali para mim qual que é o valor daquela soma. 30 mais 31 mais 30 mais 31 mais 31 mais 30 mais 12. Dá quanto aquele negócio? Show, Juju. Eu espero. R$ 195? Show, então. 195 dias. Pessoal, 195 dias. Você vai parar para pensar e vai falar o seguinte para mim. De quantos em quantos dias, galera, eu formo uma semana completa? Porque você concorda que a cada semana completa eu volto no mesmo dia, que no caso é terça-feira? Então, ó, de 7 em 7 dias eu volto na terça. Eu vou ver quantas semanas completas tem nesse total de dias aqui. Então, quantas semanas completas tem 195 dias? 195 dividido por 7. Ó, 2 vezes 7, 14. Abaixo 5. Abaixo 5 de novo. 7 vezes 7 dá 49. 49, qual que é o resto? Resto 6. 6 dias. Pronto. Então, tenho 6 dias ali. Mas repara o seguinte, galera. Ou não sei com vocês, galera, mas tem trocentos números 011 de São Paulo aí me ligando ultimamente. Só agora na aula fui umas 3 vezes. Eu já cansei de bloquear aí. Não tô devendo ninguém. E aí, tem dia que, tipo, 15 números me liga. 011. Pô, na moral, sacanagem. Sério, o dia inteiro ficam me ligando. Às vezes eu vou dar aula, tipo, à tarde, quando eu volto tem 10 ligações perdidas, eu acho que é alguma coisa importante. É o dia todo, 011 me ligando. E aí você vai atender o celular, tipo, eles desligam na sua cara, não fala nada e tal. Tá tenso. Então, ó, 7 vezes 7, 49, resto 6. Sobraram 6 dias ali. Pronto, então tem o resto 6. Galera, pensa comigo, resto 6. Você estava na terça-feira.
você completou 27 semanas e voltou para terça. Aí o segredo é sempre você pegar o resto e adiantar a partir da terça-feira. Sempre pega o resto e adianta. Se o resto deu 6, você vai lá quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Completou 6 dias. Sacou? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Beleza. Então, segunda-feira vai ser o dia que vai finalizar ali. Vai ser o dia que vai cair o dia 12/10. Pronto, segunda-feira. Alguma dúvida, galera, para aquele tipo de problema? Tá tranquilo? Vocês conseguiram compreender ali? Então, vamos lá. Olha só. Eu quero fazer uma outra questãozinha, antes de eu falar de MDC para a gente fechar, mas eu quero fazer uma questão também que é muito repetitiva. Por exemplo, essa questão de número 12, que são questões de sequências. Lá na matriz de habilidades e competências do Enem, a matriz sempre fala sobre sequência. Mas eu quero que você encontre o seguinte detalhe ali junto comigo. Olha só. Pessoal, na linha 1, ó, eu tenho linha 1, 2, 3, 4, 5. Vou até colocar aqui. Linha 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu vou colocar aqui a primeira linha. Linha 1. Então, a primeira linha, que é a linha 1. Os números ficam 0, depois 8, depois 16, e por aí vai. E aí a gente tem ali a linha 2. Segunda linha. Você vai ter o número 1. Terceira linha. A gente pode colocar ali. Só colocar bem bonitinho ali, para a gente não se perder. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só para você observar melhor. Terceira, quarta, quinta linha. E aquele negócio vai se movimentando. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pessoal, o que eu quero que você repare? Eu quero que você repare o seguinte, que toda vez que eu volto para a linha 1, na linha 1 eu sempre tenho os múltiplos de 8. 0, 8, 16 e por aí vai. Linha 1 é sempre os múltiplos de 8. Então, toda vez que completa um ciclo, ó, sai aqui do 0. 0 é onde eu começo a subir. Volto para a linha 8. Começo a subir de novo. Volto para a linha 1. Vou lá no 16, começo a subir de novo. Sempre o mesmo processo está se repetindo. Então, de 8 em 8, eu estou voltando lá na linha 1, nos múltiplos de 8. Mas olha só, olha qual foi a pergunta do problema. Não sei se vocês repararam, aquilo ali é uma sequência que se repete de 8 em 8. Mas, professor, e na linha 2? Na linha 2 é de 8 em 8 também. Na verdade, não é de 8 em 8, não, é de 6 em 6, né? Nem de 6 em 6, porque era lá, 1, 7, 9, por aí vai. Não tem muita lógica, não, na linha 2. Mas a linha 1 dá para você ver que é sempre nos múltiplos de 8. A linha 5 também é sempre nos múltiplos de 8, por aí vai. Mas ele quer saber, nessas condições, o número 2017 está quanto? Cada ciclo, galera, cada ciclo completo é de 8 em 8 números. Que eu volto para a mesma posição. Só que, como ele quer saber em que posição está o número 2017, vê quantos ciclos completos você completou com
Quantos ciclos completos você formou com 2017? É só você dividir o 2017 por 8. Porque cada ciclo completo, eu preciso de 8 números ali. Sempre de 8 em 8. Então, eu vou dividir por 8 para saber quantos ciclos completos eu tenho. Quando eu fizer aquela divisão por 8, galera, ó, eu posso colocar aqui 2 vezes 8 é 16. Qual que é o resto? O resto 4, abaixo 1. 5 vezes 8, 40. Qual que é o resto? O resto 1. Abaixo 7. 8 vezes 2 dá quanto? 8 vezes 2 dá 16, resto 1. Galera, olha só. Se o resto deu 1, eu vou te dar a dica. Eu tenho 252 ciclos completos. Ciclos completos. Toda vez que eu completo um ciclo, galera, eu saio do 8, do 0 e volto lá no 8, completei um ciclo. Saio do 8, cheguei no 16, completei um ciclo. Mas sobrou resto 1, galera. Imagina que você completou um ciclo aqui, ó. Descarta esse número. Pensa que esse número é o 2017. Completei 252 ciclos. Parei aqui. Completei um ciclo. Estou aqui nessa posição, na linha 1. Não sei que número é. Mas está sobrando 1. Se está sobrando 1, eu vou subir uma unidade. Quando eu subo uma unidade, aí eu completo o número 2017. 2017 vai estar em que linha, então, galera? Naquele caso. Na segunda linha. Sacaram a ideia? 252 ciclos completos, mas sobrou uma unidade. Ah, completei um ciclo, parei aqui. Se sobrou uma unidade, eu subo mais uma unidade. Quando eu subo uma unidade, no ciclo completo, eu vou parar lá na linha 2. Sempre eu estou parando na linha 2 se eu subir uma unidade. Professor, e se o resto desse 3? Você iria subir 3 unidades. 1, 2, 3. Pararia lá na quarta linha. 3 unidades. Sacaram a ideia? Sobrou 3 unidades, você para na linha 3. Mas como só sobrou uma unidade, ciclo completo, 252 ciclos, sobrou uma unidade, sobe uma casa. Subi uma casa, eu paro lá na segunda linha. Tranquilo, galera? Conseguiram compreender aquela questão ali? Ficou claro para vocês? Eu sei que é uma questão um pouquinho mais chatinha, mais difícil, mas já caiu questões no Enem desse tipo aí. Para fechar nossa aula, a gente vai falar de MDC aqui rapidinho. Então, a gente vai fechar nossa aula com o máximo divisor comum, que é o que a gente chama de MDC. E aí eu acho que no plantão a gente tinha combinado de fazer uma semana só de revisão na semana que vem. Resolver os simuladinhos antigos, tirar as dúvidas dos simuladinhos. Então, se organize, separa quais são os simuladinhos ali que você teve dificuldade para a gente tirar dúvida na semana que vem. Então, vou colocar aqui, ó, máximo divisor comum, que é o MDC. Máximo divisor comum. Beleza? Máximo divisor comum, MDC. Pensa comigo, se eu chegasse para você e perguntasse para você quem são os divisores de 30, e perguntasse a você quem são os divisores de 18. Então, divisores de 30 e divisores de 18. Quem são os divisores de 30, galera? São todos os números que dá para dividir o 30. Dá para dividir o 30 por 1, dá por 2, dá por 3, dá por 5, dá por 6, dá por 10, dá por 15, dá pelo próprio 30. São os divisores de 30. Mas, professor, além dos divisores de 30, eu quero os divisores de 18. Quem são os divisores de 18? Dá para dividir 18 por 1, dá por 2, dá por 3, dá por 6, dá por 9, dá pelo próprio 18. Cara, os divisores de 30 e 18
o maior divisor, máximo divisor comum, vai ser o número 6. Porque o 6 ele é NDC de 30 e 18. MMC de 30 e 18 é o 6. Beleza? E aí nós vamos ter, professor, sempre eu vou calcular o NDC dessa forma? Não, galera. Nem sempre você vai calcular o NDC dessa forma. Porque senão dá muito trabalho, né? Então existe uma técnica para você calcular o NDC. E qual vai ser a técnica que você vai utilizar para calcular o NDC? Eu vou mostrar para vocês ali, então, qual que é a técnica que nós utilizamos para calcular o NDC. Vou colocar aqui, então, a técnica para calcular NDC ali. Para você calcular o NDC, você vai pegar o 18 e o 30 e vai fatorar esses caras juntos. Ó. 18 e o 30 fatora juntos. Dá para fatorar ali e eu vou começar por quanto naquele negócio? Começa pelo número 2. Ó. Pega e começa a fatorar por 2. Por 2 vai dar 9 e vai dar 15. Mas aí você para para pensar, opa, o 2 ele é um divisor comum daqueles dois números? Sim, se o 2 é divisor comum, marca um pontinho no número 2, porque ele é divisor comum. Depois, galera, do 2, não dá por 2 mais, mas dá por 3. O 3 divide tanto o 9 quanto o 5. Então, o 3 ele é divisor comum. Se o 3 é divisor comum, galera, marca um pontinho nele, porque ele divide os dois caras ao mesmo tempo. Agora, galera, o 3 ele só divide o 3, ó, fica 1 e 5. Então, você não marca pontinho naquele 3. Por quê? Porque o 3 só dividiu o 3, não dividiu o 5. Você só marca pontinho no cara que consegue dividir todo mundo ali ao mesmo tempo. Tipo 5. Ó. O 5 só consegue dividir o 5, você não marca pontinho nele. Você só marca pontinho no cara que divide todo mundo que está aqui ao mesmo tempo. O 2 e o 3 foram os únicos caras, são os caras que têm pontinho. Então, o NDC é 2 vezes 3, que é 6. Ó. Esse cara vai ser o NDC. Beleza? Ah, professor, então, me dá um exemplo de como que poderia cair ali uma questão de NDC. Eu vou te dar um exemplo agora de como que poderia cair uma questão de NDC. Questão de número 1, galera. Na questão de número 1, olha o que ele coloca para a gente. Bem assim. Questão de número 1 da série aula, beleza? Então, abre ali seu material, questão de número 1 da série aula. A gente vai fazer ali a questão 1 da série aula, beleza? Bora para a questão de número 1 da série aula. Olha o que o texto diz, hein? O supermercado Preços Baixos deseja fazer uma doação ao orfanato Miadote e dispõe para essa ação... Foi mal, bateria do celular acabando. E dispõe para esta ação 528 kg de açúcar. Então, açúcar, 528 kg. Coloca ali. 528 kg de açúcar. Beleza. Depois de 528 kg de açúcar, 240 kg de feijão. Feijão, ó. 240 kg. Coloco ali. Depois dos 240 kg de feijão, 2016 de arroz. Então, arroz vai ser 2016 quilogramas. Beleza. Serão montados kits contendo cada um as mesmas quantidades de açúcar, de feijão e de arroz. Então, ó, serão montados kits contendo cada um as mesmas quantidades de açúcar, de feijão e de arroz. Quantos quilos de açúcar deve haver em cada um dos kits se forem arrumados de forma a contemplar um número máximo para cada item? Ó. Galera, então, ó, quantos quilogramas de açúcar deve haver em cada um dos kits se forem arrumados de forma a contemplar um número máximo para cada item? Galera,
eu quero dividir em kits aquelas quantidades ali, de maneira que eu quero ter o número máximo para cada item em cada kit. Sabe a ideia, galera? Quero dividir aqueles caras em kits, contendo as mesmas quantidades de açúcar, de feijão e de arroz. Quantos quilos de açúcar deve haver em cada um dos kits? Se forem arrumados de forma a contemplar um número máximo para cada item. Eu quero formar um número máximo de kits para cada item. Vem cá, galera. Toda vez que fala que você está dividindo alguma coisa, e essa coisa tem que ter um valor máximo, você sempre vai lembrar de NDC. Então, se liga na ideia. Se o problema falar de divisão, de repartição de alguma coisa, e essa coisa tem que ter o valor máximo, você sempre vai tratar esse problema como um problema de NDC. Então, vou tirar o NDC ali, ó. O número de kits vai ser o NDC daqueles caras. Eu vou até colocar do lado de lá, para eu ter mais espaço para trabalhar ali com vocês. Então, o número de kits ali. Ó. Então, a gente pode colocar aqui. Fazendo do lado de cá. Número de kits. Vou até escrever de azul. Número de kits. Vou colocar ali 528.240 e 2016. Eu vou pegar aqueles caras e vou tirar o NDC. Vamos tirar o NDC? Por 2, galera. Quanto vai dar? 528 por 2. Se alguém puder me ajudar aí, eu acho que é 264. É isso mesmo? Eu acho que é isso, né? Aqui é 120, aqui vai ser 500. Aliás, aqui vai ser 1008. 1008 ali. Se vocês puderem me ajudar nessas continhas, o 2 ele divide todo mundo. Se ele divide todo mundo, marca pontinho nele. Então, só confirma para mim, galera. Primeira parte está certa das continhas? Sim, né? Perfeito. Vamos lá por 2 de novo, galera. Por 2 vai dar 132, 60, 504. O 2 conseguiu dividir todo mundo. Marca pontinho nele. Ele é divisor de todo mundo. Vai por 2 de novo. 66, 30, posso colocar 252. O 2 ele divide todo mundo. Coloco pontinho. O 2, 33, 15 e 126. O 2, galera, ele está dividindo todo mundo. Marco pontinho nele. Agora não dá por 2 ainda, mas eu vou, ó, 33, 15, 63. Só que o 2 não dividiu todo mundo, então eu não marco pontinho. Mas eu vou por 3. 11, 5 e 21. O 3 ele dividiu todo mundo, marca pontinho nele. Depois, por 3, 11, 5 e 7. Depois, por 5, 11, 1 e 7. Não divide todo mundo, senão marca pontinho. 11, 1 e 1. 11, fica 1, 1 e 1. O LDC é o produto dos caras que tem pontinho. Então, o número máximo de kits, galera, seria esse produto aqui. Que é 2 à quarta vezes 3. 16 vezes 3, 48 kits. Mas eu não quero o número de kits, galera. Eu quero a quantidade de feijão, desculpa, de açúcar em cada kit. Foi isso que ele perguntou. Qual que é a quantidade de açúcar em cada kit? É só você pegar 528, dividir pelo número de kits que você consegue formar, que é 48. Quando você divide aqueles caras ali, galera, eu acho que vai dar 11. 11 quilogramas de açúcar por kit. Confere para mim, galera. Isso aí mesmo.
Se alguém puder conferir, é isso, né? Show. Pessoal, terminamos ali certinho, no horário, na risco. Galera, vocês têm aí a série casa para fazer. Lembrando que ainda tem plantão de dúvida de porcentagem. E lembrando que eu prometi a vocês que eu vou começar a fazer a correção daqueles simuladinhos. Se vocês toparem acharem melhor, a gente combina lá no grupo da semana que vem. Isso é uma semana só de revisão. A gente marcar ali os dias que a gente tem aula só para fazer revisão, porque na outra semana vocês vão ter simulado já, que é o primeiro simulado de 45 questões no estilo Enem. Beleza? Galera, tamo junto. Abraço para vocês. Bom descanso para vocês aí. Boa noite. Valeu, galera. Obrigado pela atenção, hein? Abração. Até mais. Valeu.